noite, amigos. Estamos abrindo nossa cadeira cativa num final de semana em que Grêmio e Internacional jogam no domingo, então não é pré-jogo, mas num dia, senhor Marco Antônio Souza, Maurício Freitas, num dia, aliás, 2 dias, né? De 4 técnicos caindo, mas nem nos piores momentos. Isso aí acontece na 30ª rodada. Nós estamos na 21ª. Recém virou o turno. Mas 4? 4. E ó, previsíveis. Eu cheguei hoje de manhã e disse, às 7 horas da manhã na Grenal. Vai cair o Zé Ricardo e vai cair o Oswaldo Oliveira. E eu não sou nem bidu, nem nada, nem sábio. É que tá. É assim, né? E vai cair o Ceni. E caiu o Ceni. E caiu o Cuca também. Mas, Rec, chama mais atenção impressionante. Que essa rodada nem terminou ainda, né? Foram só 8 jogos. O da Chapecoense não tem como cair, mas pode cair o do Atlético Mineiro. Se tomar uma chinelada da Chapecoense. Não, a Chapecoense contra o Corinthians. O jogo atrasado é Chapecoense e Corinthians. E o Atlético Mineiro é contra... Puxa vida. Vasco. Atlético Mineiro e Vasco. Tá ali também. Só dá um empurrãozinho. E o Abel Braga me surpreendeu. Eu sou amigo do Abel, falo muito com ele. Ainda falei essa semana. Já projetando um ano que vem e tal, né? Porque ele veio de novo com aquela conversa que ele não pega na metade. Então, o que me faz crer que no desespero, o pelado, que é o Cruzeiro, que não tem dinheiro para nada, pagou o que o Abel quis. Ou fez um contrato até o final do próximo ano. E fez um contrato. Isso aí era certo. Qualquer um que pegasse. Podia ser até... Os tampão iam aceitar esses 3 meses, pegando um dinheiro maior para não cair. Não estou falando mal, tá? O Lisca, Celso Rotti, Dorival, que são os que pegam nessa situação. Eles pegam um dinheiro por mês e um dinheiro para não cair. Ou um dinheiro para até classificar entre os 7, que o Abel deve ter feito várias coisas. Porque dá para classificar, né? Com 17 rodadas, com o time que tem o Cruzeiro, o elenco, e com essa nabaiada toda que tem aí, Vasco, Goiás, Fortaleza, Ceará, Botafogo, Atlético Mineiro. O Fluminense está fazendo força? Não, esse aí tá para baixo. Eu tô falando, o Fluminense está também. Dá para atropelar eles todos com 3 vitórias consecutivas. 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Tu já está em 8º, atrás do Grêmio e do Bahia. E o Grêmio ainda pode mudar com o Bahia, pode mudar já mudou com o Bahia, pode mudar com o Internacional, pode mudar com o São Paulo e pode mudar com o Corinthians, porque o Grêmio é melhor que eles. Todos, né? Que esses aí que eu citei. O Inter esteve bem. Estava dizendo para o Marco Antônio Souza, antes de começar o programa, ou o Internacional, o presidente sai do salto e vai para o vestiário e vira galo e encara todo mundo e diz para eles, isso aqui não é possível. O Guerreiro, em 2 jogos consecutivos, que dá para dizer que decisivos, né? Porque para o Internacional todos os jogos serão decisivos. Ou para ficar entre os 6 ou para ficar entre os 4. Nem vamos falar em título. Mas se falava até em título antes, para encurtar para 6 a diferença. 39 a 45 ficaria 6. O Guerreiro, contra o Atlético Paranaense e contra o Flamengo, eu até vou te dizer, contra o Flamengo, o Marco não concorda muito, mas eu acho que o juiz irritou ele apanhou, ele sofreu pênalti, teve aquele outro lance do Bruno, que o cara dá amarelo, depois dá vermelho, então, muito atrapalhado o árbitro. Hoje eu entrevistei o Simon diz, olha, ele não tem o tamanho do jogo. Já teve o Luiz Flávio, mas se lesionou, e tá meio aéreo, né? Eu até estranhei o árbitro, ele sempre foi um árbitro, para mim, muito superior ao irmão, e achei ele fraco, mas nada justifica aquilo de chamar o cara com palavrão em inglês, mandar a torcida para longe. Agora ele até as fotos apagou da passagem dele pelo Flamengo, porque magoou. Né? Então não dá. E aí alguém tem que dizer chega. Né? E eu não sei se esse alguém é o Rodrigo Caetano, é o Melo, nem sei se o Melo tem condições de fazer isso. Né? Eu até sugeri ontem aqui mesmo com o Dr. Sigma, que assumisse ou ele, Sigma, ou o Luiz Fernando Záquia. Parar com essa bobagem de tem que ser só quem está naquele segmento carvalhista, porque senão, tá aí o exemplo no Grêmio. O presidente Romildo já trocou 15 no futebol, 12, e dos mais diversos movimentos. A eleição é amanhã no Grêmio, e depois passa a eleição, se puder contribuir com o clube. Quantas vezes você fora do Grêmio contribuiu indo a Brasília e defender o Grêmio, e aqui mesmo fazendo petições e tudo mais.
Eu acho que está na hora do Internacional dar uma equilibrada nesse vestiário aí, porque não me parece que tem alguém de pulso firme. Ou dão mais autonomia para o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano, para mim, ele é fundamental no sistema. Agora, não sei se é esse cara do embate, como o presidente Romildo fez quando perdeu lá para o Novo Hamburgo em 2017 e depois ganhou a Libertadores da América. Não foi só por causa daquilo. Mas chamar a atenção dos jogadores, mostrar quem manda, se posicionar forte, isso é obrigação do mandatário. Obrigação. Tá? O presidente Vitório Pífero depois mostrou que tinha 1000 outros problemas, né? Mas de vez em quando fazia isso. Né? No final, muito mal feito, né? Estava muito jogado nas cordas, né? Estava pensando em outras coisas, né? Mas em algum momento fez. Carvalho fez. Então, isso aí é fundamental o jogador saber quem manda. Não pode ele achar que ele está por cima da instituição. E na entrevista pós-jogo, o Melo ainda saiu em defesa do Paulo Guerreiro. O Fluminense, que está uma zona, puniu hoje o Paulo Henrique Ganso, com multa e tudo mais. Tirou o técnico, mas puniu também o jogador. Puniu o jogador também. Ah, mas era certo que ia tirar o técnico, não vai tirar 4, 5 jogadores, né? Não é. E o Oswaldo, quem contrata, já contrata sabendo que vai demitir. O Zé Ricardo é a mesma coisa. O Zé Ricardo virou... como é que é aquele negócio que vai e volta? Bumerangue? Não é bumerangue. Ioiô? É, ioiô, ele vai e volta, vai... resolve, não é, eu já vou me lembrar a palavra aqui. Amanhã o grande embate, então, Marco Antônio Souza. Marco Antônio Souza, amanhã é dia histórico, estará de volta ao Grêmio. Vamos ver, vamos esperar o resultado, estamos confiantes. Mas, Rec, eu acho que... em meu lugar, boa noite. Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite aos ouvintes. Quero fazer uma saudação especial aos integrantes desse movimento que eu estou participando, que é o Grêmio do Prata, o Grêmio em Movimento e as torcidas, a torcida geral. Qual é o tamanho da torcida geral? Qual é o pedaço da geral? Esse é o X da questão. Mas sabe que tem alguns dados que eu acho que são interessantes analisar. Eu até passaria depois a essa análise dos dados, mas eu queria fazer uma retrospectiva desse momento que nós estamos vivendo hoje no Grêmio. Obviamente, e eu inúmeras vezes já disse aqui, que eu acho que o presidente Romildo faz uma gestão excelente. Peca na questão da arena. E essa semana, inclusive, foi divulgado que o Grêmio estaria disposto a comprar a arena, pagar 113 milhões, algo assim, não é que foi divulgado? Mas eu não quero nem entrar nesse assunto hoje. Eu só queria dizer que a minha divergência com o presidente Romildo está restrita à questão da arena. O presidente faz uma gestão excelente no futebol, os títulos estão aí, faz uma gestão política interessante, eu acho que é um equívoco nesse momento, porque eu acho que o presidente tem que ser o presidente de todos os gremistas, eu acho que ele se posicionou muito na questão da eleição. Mas essa é uma questão que vai de um entendimento pessoal. O que eu gostaria de dizer é que meu grupo, o grupo do qual eu participo e que eu fui convidado a participar dessa eleição, não é contra o Grêmio, não é contra o presidente Romildo. O que nós queremos é aperfeiçoar o Grêmio. Tem uma série de propostas extremamente interessantes e tem uma proposta que me seduz assim, de uma forma muito especial, que é a questão da interiorização e de um tratamento mais adequado aos sócios do interior do Estado. Eu acho que essa é uma questão essencial. Tem diversos pontos, mas eu acho que essa questão, para mim, é aquela que me atrai. Eu acho que tem uma questão interessante, que é uma bandeira que está sendo defendida, que é a questão do ingresso gratuito para os menores de 12 anos. Isso, na verdade, é um investimento que se faz no futuro. Aquele pequeno torcedor que se captar nesse momento vai ser um investimento para o futuro, ele vai ser um sócio que depois vai pagar, vai colaborar com o clube. E tem a questão do futebol feminino, que hoje é uma realidade. Então, são 10 propostas mais ou menos, mas essas 3 são aquelas que pessoalmente me seduzem mais. Melhorar o atendimento aos sócios do interior. A questão do ingresso para os menores de 12 anos e a questão do futebol feminino. Tu achas que essa volta do ingresso para os menores de 12 anos é possível? Não. Porque no Inter é.
Eu acho que o Inter, nas suas áreas, dá o ingresso. Eu acho que o complicador que existe no Grêmio é justamente porque a gestão pertence à Arena e o Grêmio tem que pagar. Nenhum sócio pode pensar que entra de graça lá. O Grêmio vai lá e paga o ingresso para a Arena. Paga, sei lá, em torno de 30 milhões por ano, alguma coisa assim. Mas... 18 era, né? Era 42. Não, sim, mas agora paga um valor mensal pelo número de sócios, tá? No site do Grêmio tem os valores que são pagos mensalmente. Eu vi que nos primeiros meses do ano, que são os meses com os jogos com menos assistência, menos público, o número é em torno de 1.700.000 por mês ali, janeiro, fevereiro. Acredito que agora vai ser um valor bem mais alto. Mas eu acho que a questão do ingresso para os menores de 12 anos, eu acho que talvez a dificuldade seja aí. Eu não sei, mas eu acho que a dificuldade talvez esteja aí. Mas, Rec, o que é importante dizer, e é uma coisa que poucos gremistas sabem, que são os aspectos históricos do Grêmio. Eu tenho 62 anos, praticamente nasci dentro do Grêmio, convivi muito lá dentro, através do meu pai, minha família toda. E quando se fala nesse episódio, não se trata de fazer oposição ao presidente Guerreiro. O presidente Romilton. O que nós queremos é popularizar o clube, democratizar o clube. Quanto mais permeável o clube for para que os seus sócios ingressem e participem da administração do clube, melhor. Isso é democratizar. O chapão, aquela chapa única, que como era feito lá no passado, é uma coisa que só favorecia aqueles os mesmos. Eu fico muito à vontade para falar disso, porque eu entrei numa chapa, até nem sei, acho que é a chapa única no momento, indicado pelo meu pai. Só que eu tinha 40 anos. E quem participou do Conselho do Grêmio sabe o quanto eu fui ativo lá dentro, quanto eu participei, quanto eu estive presente. Nos principais assuntos que envolveram o clube naquele momento, eu estava lá e participei ativamente. Agora, tem conselheiros que são lá, que eu passei, sei lá, 10 anos, eu nunca vi dentro do Conselho do Grêmio, eu nunca vi abrirem a boca. Se usa o Grêmio para questões políticas, eu não aceito isso. Não consigo aceitar. Se pegue lá o fulano de tal, lá que é deputado, vereador, sei lá o que ele é, se coloca. Não ajuda em nada o Grêmio é que o está ajudando. Parecia que isso ia assumir, né? E tem uma outra questão que é fundamental. Isso bateu tanto no presidente Paulo Odoni, e aí eu não tenho por que defendê-lo também, né? Não tenho nenhum motivo para defender o presidente Odoni. Agora, se bateu tanto que parecia que aquilo era um arco, né? Sabe que eu tenho um amigo, tenho um amigo em especial, conselheiro do Grêmio, eu nunca soube que ele gostasse de futebol, nem sabia que ele era gremista. Foi lá, colocado no Conselho do Grêmio. Troco do quê? Por quê? Para quê? Enquanto isso, nós temos um batalhão de gente dos movimentos, das torcidas, querendo entrar, ajudar o clube. E tem uma coisa muito pior do que isso, e aqui pouca gente sabe, foi um dos pontos da discórdia desse grupo do qual eu participo não ter aceitado esse chapão que foi feito. Eu não tenho o dado exato, mas posso garantir que a frequência média nas reuniões do Conselho do Grêmio, se chega a 50%, é muito pouco acima disso. Desculpa. Um passarinho aí. Esse é o R2-D2 do Star Wars. Mas o que eu queria dizer é que nesse contexto de faltas, o Internacional, por exemplo, tem um mecanismo que o Grêmio também tem, só que o Internacional aplica e o Grêmio não. Que é o mecanismo seguinte: faltou um determinado número de sessões, sai fora. 3 na sequência e 7 alternadas, uma coisa. Não sei, mas não justificadas, né? Claro, a pessoa pode ter que justificar. Tem que justificar. Mas vê bem uma coisa, o que aconteceu? Tem conselheiros que nunca vão, que nunca foram, tem conselheiros famosos no Grêmio que passaram 30 anos sendo conselheiros e só vinham nas reuniões do conselho quando era a votação para o presidente, quando pagavam a passagem para ele vir de Brasília ainda. Isso não pode continuar. Então, se tivessem tirado essas pessoas que não querem participar e distribuído essas vagas entre os movimentos, talvez tivesse havido até uma unanimidade. Agora, essa situação de manter no Conselho pessoas que não têm interesse, que são omissas, é totalmente inadmissível. Especialmente para aqueles que, como as pessoas desses grupos que fazem parte da minha chapa, não aceitam isso. E sabe que tem uma coisa interessante, e aí eu vou falar
da história que eu referi há pouco. Pouquíssima gente sabe, mas um episódio muito semelhante aconteceu em 1975. O Grêmio vinha naquela série de derrotas, né? Tinha sido heptacampeão em 68 e depois o Internacional alinhou vários títulos. E praticamente todos os clubes do Brasil tinham a história. É uma chapa única. Ou seja, é uma chapa, quem fizesse a maioria dos votos, elegia todos aqueles que estavam disputando. Normalmente 50% de renovação dos conselhos. Pois lá em 75, houve um fato extremamente interessante, que foi o seguinte. Houve a primeira eleição com disputa no Grêmio. E eu conheço bem o episódio, porque foi um episódio que envolveu o meu pai. No Internacional havia os mandarins, como eram chamados, aqueles dirigentes que se destacavam mais. O Ípsio, a Função. Enfim. E o Grêmio tinha os cardeais. Quem eram os cardeais? É o meu pai, Renato Souza, Mário Antunes, Pedro da Silva Pereira, desculpa, Pedro Pereira, que saudosa memória, Ari Delgado, Rudermir Petri, Fernando Crefe, esses cardeais. O que aconteceu nessa eleição? Todos eles fizeram parte de uma chapa, um episódio muito semelhante a esse atual. Ou seja, eram todos os cardeais de um lado e um dos cardeais de outro. Pois esse cardeal, que ficou sozinho, que era o meu pai, fez 43% dos votos. E não elegeu nenhum conselheiro, apesar de ter feito 43% dos votos. Que loucura isso, né? Bom, desse episódio surgiu a ideia que se fizesse que as eleições fossem proporcionais, ou seja, que não fossem majoritárias, que a chapa que ganhasse elegesse o número de conselheiros proporcional ao número de votos que fez. Bom, nesse andamento das coisas, a proposta foi elaborada, foi apresentada ao Grêmio e no dia que foi votada no Conselho Deliberativo do Grêmio, muitos conselheiros se retiraram para não dar quórum. Exatamente como se faz nas câmaras, na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, nas câmaras, exatamente igual. Se retiraram, não deram quórum, não pôde nem ser votada. É uma reforma estatutária. Sabe o que aconteceu? E aqui presente meu amigo Belaor. Querido Alaor, uma brincadeira que nós fazemos. Recuperou o troço. Não, mas é que ele jurava que lembra que ele dizia que o Nacional não ia disputar a segunda divisão. O Marco Antônio te esperou esse tempo todo para te dar essa punhalada aí. Parece que tem um Belaor Veríssimo lá em Minas agora, né? Com o Cruzeiro cravando a mesma coisa. Bom, mas aí o que... Não, mas eu queria dar um abraço no Alaor. Mas agora eu digo, não precisa ser um mineiro. O Abelão lá não vai cair. E se bater no Thiago Neves, se der no Fred, mais no Dedé, aí provavelmente não cai. Agora, se não quebrar eles a pau, vai cair. Mas ele vai chamar os 13. Não vai chamar. Ele é bruxo do Thiago Neves. Já botaram foto dele. O Abelão com aquele jeitinho dele, ele pode não ser campeão brasileiro, mas periga classificar entre os 6. Me cobra. Eu não estou dizendo, eu até acho que o Abel, nem sei se seria bom para o Internacional, não sei mais se ele está com aquela performance toda. Mas do jeito que está o Cruzeiro, eu acho que o Abel até cai bem ali. Eu me surpreendi que ele pegou, acho que pegou por um caminhão de dinheiro, nós estávamos falando disso no começo, mas para não cortar teu raciocínio. Então, e aí era uma reforma estatutária. É uma reforma estatutária. Não deu foi votada. E sabe o que aconteceu? Os dirigentes do Internacional foram até meu pai na minha casa em Ipanema, nós morávamos lá, e pediram para ele a reforma estatutária e a aplicaram no Internacional. E o Internacional, antes do Grêmio, introduziu a votação proporcional. E o resultado disso, o que aconteceu? O Internacional deu um salto depois disso. Se vocês observarem as conquistas que o Internacional teve, muitos são em decorrência disso. Claro que no primeiro momento tem um período de acomodação, adaptação, de aprender como é que é esse jogo político que se desenrola, e no Grêmio aconteceu a mesma coisa. Eu me surpreendi, vou te dizer. Eles ficaram muito bravos comigo quando eu usei a expressão chapão. Porque lá na Grenal, de manhã, me deu uma entrevista, até fiquei surpreso, o presidente Carlos Biderman. E ele disse, olha, estamos fazendo uma costura. E a primeira coisa que eu disse foi essa palavra. Ele já tinha te dado alguma entrevista antes? Não, até bem aqui seguido, doutor Biderman. Mas que eu tenho que dizer o seguinte, tu está com uma marca de batom na bochecha.
Será? No lado esquerdo. Aqui? Não vai ficar vermelho. Bem próximo, bem próximo, bem próximo à Não tem boca. problema que eu saí de casa. Bem próximo à boca. Casa de quem? Ele saiu de casa às 2 da tarde. Tem batom mesmo? Qual? Sim. Tá levemente vermelho, mas pode ser porque... É bem próximo à boca. Pode ser o vinho de ontem à noite. Mas é só de um lado que fica com marcado. formato de boca. É um vinho torto, então fica Mas marcado só é de um lado. verdade isso aí, é pra me Não, desestabilizar. mas claro que é verdade. É verdade. Acho que alguém vai Mas estar é da parecendo. da dona encrenca. Eu saí de casa direto. Que hora você saiu de casa? Inclusive, marquei pra jantar com ela depois, não tem problema Onde é que nenhum. tu vai jantar? Tu não convida. Ah, mas é né? fiscal? Ele não convida, mas delicadeza, né? Não Pô, faz ele uma vai graça. jantar com a patroa? Vou pelo jantar amor? na Pode minha... convidar outras pessoas até, porque imagina a patroa dele ficar aguentando ele a noite inteira, o papo só dele. Não, mas tem um fato que tem que ser registrado. O quê, Porque mano? o Belaor... Desculpa, agora foi brincadeira. O Alaor tá de azul, branco e preto. Ó, de novo, essa aqui é a segunda. Que era camisa azul. Mas Antônio, eu vou te explicar o que eu Para aí, com educação. Que eu já falei no Conselho Internacional. O meu time não favorece pro meu cotidiano. Tu imagina eu com terno vermelho e branco. É palhaçada, é circo Troy, né? Não dá. Não dá, então. Mas não precisa Agora azul, branco e eu preto. fiquei nervoso com esse troço. Mas o Rec, tá no pecado? Tá só vermelho, Beck, não. Tá no pecado? Não, mas só para concluir, Dr. Bino chegou lá e a primeira palavra que me veio na boca, em mente, foi de chapão, costura com tantos movimentos, mas depois todos foram Mas tem adaptando, alguns abriram mão e tal e conseguiram fechar. Mas tem um grupo que vem por fora, né? Não é? É o do Marco. É o do Prata? É isso que nós estamos falando. Prata junto. Você vai tomar cartão pelo atraso. Não, desculpa, é que a estrada me trancou. É que já atravessou o samba, né? Esses dias foi colocado na Grenal, estava no programa e o Daniel disse, né? Não tem É o do Grêmio. Prata aqui. Do Prata, o Grêmio em Movimento e uma parte da geral. A torcida. Torcida geral. E sabe que tem uma coisa bacana que nós falamos antes da geral? Inclusive o Darley está contra o deputado que ele elegeu. É o gaúcho da geral. Exatamente. O gaúcho da geral está de um lado, o Darley está com o presidente. Aliás, o grupo sem grupo, que era a oposição, na outra eleição, está tudo com o presidente agora. Não é o sem grupo, é o contra o presidente. Era contra o presidente. Contra o presidente. Sabe o que Mas eu eram acho os avulsos. Mas eu acho interessante, sabe o que é? É como as coisas são mutáveis nos clubes de futebol. Não tem coerência nenhuma. Aí é um dos problemas. Eu posso dizer o seguinte, e eu falo, eu não sou integrante do Grêmio do Prata, mas eu tenho uma profunda afinidade com eles, nós viemos conversando há muito tempo. Já que tu meteu a mão comigo, eu ia dizer para tu esticar a camisa sobre a barriga para aparecer o 1 ali, porque... que tá prejudicado. Não, o 1 estava encolhido em cima mas é a construção da camisa, não é que ele esteja barrigudo, isso que eu quero dizer. Estava bem no vácuo. 62 anos, tá Estava bem no vácuo ali. Tá bem, mas o que eu quero... Fica olhando. Não, mas Eu acho que ele estava olhando mais para baixo e desviou o olhar para cima. Não, mas é a campanha... Mas como no vácuo? O que quer dizer como no vácuo? Aqui tem um negócio que divide a barriga. Não, todo mundo tem. Ali tem. Eu tenho também. E até é perigoso. Os médicos orientam que quando chega muito para cima é perigoso. Mas tu é por causa da alimentação, aquelas coisas que tu comia lá na Boa Vermelha. Mesmo. Olha que eu... Vai. A pocheca, né? Não, é que sabe o que eu estava preocupado? É que ele veio com a camisa... Não, a alimentação dele. Ele veio com a camisa para mostrar o 1, entendeu? Mas o Rec... que ele meteu a mão com o batom e tá... O Rec, olha só uma coisa. Dos grupos que fazem parte, a Geral, por exemplo, olha só que coisa bacana o que aconteceu com a Geral nos últimos tempos. A Geral, lá no seu início, teve envolvido uma série de episódios. Hoje não se ouve mais falar em problemas com a Geral. Sabe por quê? Porque teve um grupo que passou a dirigir a Geral, fez um trabalho muito bacana lá dentro, e hoje é uma torcida como qualquer uma das outras, uma torcida pacífica. Aqui, ó, até isso aí é bom pra gente escancarar os cumprimentos pra torcida geral do Grêmio, e a torcida do Inter, a exceção desse episódio agora recente, que aí sabe que é o tamanho da frustração, e aí alguns bagaceiras misturados com outros e se avolumam, mas também não tinha mau comportamento da torcida do Internacional. Eu lembro de um jogo que o Inter dormiu como líder do Campeonato Brasileiro e acordou como quinto ou sexto ou terceiro, né? Que no domingo teve Inter e Fluminense. 2005 era carteira. Os torcedores brigavam entre si, não sabiam para que, entendeu? Mas ali a Brigada Militar também exagerou. Não, ali é uma situação de exceção, a própria Brigada estava enlouquecida. Tirando Tanto é que aquele dia... Foi mostrado para todo o país a agressividade. Aquele dia, o governador em exercício, Antônio Hoffelt, me ligou, estava ouvindo o rádio no caminho,
Tu confirma isso tudo que tu está dizendo no rádio? Se eu estou dizendo no rádio, eu confirmo, né, governador? Se eu estou dizendo no rádio, tem que ter alguma responsabilidade. E ele depôs ali o comandante, não sei se do policiamento daquele dia ou em definitivo. Acho que ele suspendeu. Não, ele afastou e trocou o comando do policiamento da capital. E foi em função do que ele estava me ouvindo. Do que foi agora, a postura da Brigada Militar como um todo, né? O Antônio Hoffert é meu amigo até hoje, mas então, ele deu fé no que eu estava falando, porque os caras estavam entrando dando, né? Não, dando tiro de borracha em criança. Né? Tava aquele dia. Então, esse episódio é um episódio que tem que ser destacado. A geral hoje é uma torcida absolutamente dentro dos padrões, ainda que sofra algumas perseguições dentro do Grêmio. Ainda. E é verdade, isso todos nós sabemos. Então, o movimento do Grêmio em movimento, obviamente, é um movimento do pessoal que faz muita força, trabalho. O Newton Capistani é um batalhador lá pelo Grêmio. E tem a ideia aquela dos 200 mil sócios, né? Então, o que faz? Eu acho que trazer essas pessoas para dentro do Conselho do Grêmio só vai melhorar o Conselho. Ao contrário de manter aquelas pessoas que não vão às reuniões, muitas delas não vão às reuniões, não querem fazer uma depuração. Não, uma democratização, trazer a torcida, fazer... E essa é outra das propostas bacanas desse nosso grupo, que é fazer com que o torcedor participe mais da administração do clube. Isso, sem dúvida nenhuma, nesses pontos está o futuro dos clubes de futebol. Tem inúmeras coisas para serem discutidas. Mas essas, em especial, eu acho, eu tenho 2 amigos, né? Tem muitos amigos lá no movimento, mas tem 2 que jogaram sujo comigo para me convencer, porque eu estava decidido a não voltar mais para o conselho. O Cláudio Medeiros e o Rogério Falaveno. Jogaram sujo comigo. Ligavam para o meu filho me convencer. Fizeram um grupo de WhatsApp com a foto do meu pai. Eles são guerreiros, queriam mais um guerreiro. Fizeram um grupo de WhatsApp com a foto do meu pai. Jogaram sujo, mas são meus amigos, eu gosto imensamente deles, tenho uma admiração por eles muito grande. Eu também. E agora, recentemente, na última semana, houve uma reunião de lançamento da chapa e eu fiquei impressionado. Cláudio Medeiros tem o dom da palavra, viu? Ele vai se destacar muito no Conselho do Grêmio. Ele esteve aqui, esteve na Rádio Grenal também, e ele dá um recado, eu já conheço ele há muitos anos, e é um grupo que merece chegar. O Inter 2000, por exemplo, chegou exatamente no ano 2000, né? E fez bem ao Internacional. 2000 na gestão até 2001. Se não me falha a memória, ou se eu não, me corrija se eu estiver errado, o próprio presidente Romildo, quando esteve aqui na quarta-feira, reconheceu isso, não foi? Sim. Que era um grupo que merecia, né? Ele só errou no número de votos da última eleição, que ele disse que foram 600, foram quase 1.000. Se fizer os 1.000 da outra vez, mais agregar os votos da geral e mais os votos do movimento do Grêmio Movimento. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. A chapa do Grêmio do Prata na última eleição, acho que fez 880 votos. 880 votos. Faltaram, parece que 40 ou 60 votos para bater a cláusula de passar a cláusula de 15%. Sozinhos. E muito menos estruturados do que estão hoje. Não, mas para aí. Então aquele meu cálculo de colocar 9 conselheiros com 5%, é que eu estou me baseando muito no sucesso de campo. Vocês acham que, em função dessas melhorias que vocês podem oportunizar no Conselho do Grêmio, vocês acham que vão surpreender? Tu tens uma ideia? Eu não tinha me dado conta da eleição anterior. Não. Também? A torcida geral do Grêmio elegeu um deputado. Sim, elegeu bem, né? Elegeu bem. Tem o movimento, o Grêmio em Movimento, tem centenas de votos. A comunhão disso... Só que em Canoas o Sargento Riza vai arrebatar uns 200 para votar. O Sargento Riza, que é do teu movimento, da Chapa 1, ele é atuante assim o dia inteiro. Mas o que eu recebo de WhatsApp dele... É que tu não sabe, mas aí é que tá... Está nos assistindo aí. Ele mandar um grande abraço para ele. Para todos, aliás. E é o rei do Costelão, né? Eu vou falar nas pessoas que eu conheci, alguns agora, o Bruno, conheci agora, um cara muito legal, muito bacana, muito interessado no Grêmio. O Newton, o Capistani, e o Falavena e o Medeiros, que já são meus amigos de... E o Sargento Riza não te convidou? Eu não conheço. Convidou para comer costelão? Não, mas estou esperando o convite dele. Mas todos os jogos ele me convida? Estou esperando o convite dele. Rec, mais uma coisa.
essa questão, que é aquilo que eu te falei, que é a proposta que mais me seduzia, que é a questão da interiorização, o sócio, o torcedor do interior tem que ter uma atenção melhor. O sócio do interior precisa ter um canal para chegar no Conselho do Grêmio. E é isso que esses movimentos se propõem a ser. E eles são uma gurizada, né? O canal para trazer os anseios, as preocupações, as vibrações dos torcedores, dos sócios gremistas do interior para dentro do Conselho do Grêmio. Isso é uma coisa fundamental, o Grêmio precisa disso. Se o Grêmio conseguir fazer isso, vai dar um salto em termos de clube, em termos que vai se refletir no futebol. Alaor Veríssimo, e o Inter? Eu vou recuperar um pouquinho antes, brinquei com o Alaor que ele ia tomar cartão pelo atraso. O que eu falei aqui, que o Inter precisa ter um cara que agora vá para o vestiário e ronque grosso. E não me parece que essa figura, além do que já não aconteceu até aqui com o Melo, seja o Melo. E o Rodrigo Caetano também não tem poderes para tal, e também acho que o Rodrigo Caetano é um sujeito imprescindível para reestruturação, organização e tal. Mas essa figura é o presidente Marcelo Medeiros. Eu até usei uma expressão forte, que eu já usei hoje na Grenal, tu deve ter ouvido, tem que sair do salto. Porque não é possível que o Guerreiro faça em 2 jogos seguidos a mesma coisa. Eu citei e perguntei até para o próprio Rodrigo Caetano a situação do D'Alessandro estar dando palestras. O cara que é considerado o principal líder dentro de campo e também que seria fundamental que estivesse no jogo decisivo contra o Atlético, mas aí deu azar, se lesionou. Mas a coincidência agora, por exemplo, ele estava fora do jogo contra o Flamengo, mas na segunda-feira ele estava dando uma palestra em Santa Cruz. Se ele estivesse dentro, ele ia estar segunda em Santa Cruz e terça no Rio de Janeiro para jogar na quarta contra o Flamengo. Eu acho que isso aí está errado. Está errado. Bom, Raquel, qual é a leitura que eu tenho feito nos últimos dias aí, e absorvendo, ouvindo as pessoas e tal? Em primeiro lugar, essa questão do salto, ela é pontual. Por conta do quê? Que nós temos ouvido o discurso da direção do Internacional, desde que se elegeu, que tiraram o Internacional da segunda divisão. Ninguém aguenta mais isso aí. Que não há nenhum favor que nenhum clube grande poderia ter caído, mas por um equívoco de avaliação do Vitório Pífero. E a favor do Vitório Pífero, eu não posso deixar de dizer que penso que ele arrumou uma guerra muito feia com uma rede nacional de televisão, por conta que ele fechou com o Esporte Interativo à época. Isso tudo veio, depois contra o Internacional, que acabou culminando com a queda dele para a segunda divisão. O Internacional, na minha visão, teria tido sucesso se continuasse a guerra contra o mundo inteiro. Teria, porque o que fizeram em favor do Vitória da Bahia foi um escândalo, foi um fiasco, e essa direção atual do Internacional, por conta de uma política de pacificação, acabou recuando. Beleza. Agora tem que descer do salto alto, parar com esse discurso que tirou o Internacional da segunda divisão. Tem que efetivamente ter um comando. Não, isso aí não vai resolver o problema do Inter, né? Tem que ter efetivamente um comando no futebol que não passa pelo Melo. Isso desde sempre foi sabido. Para tu mandares no futebol, para tu comandar o futebol, tu tem que ter uma vivência muito forte. E aí... Não é uma questão de chutar a porta. Não, tu tem. Porque tu não pode ter 2 presidentes. O Internacional hoje tem 2 presidentes. Ele tem o Medeiros e tem o D'Alessandro. Não é possível que, terminado o primeiro tempo do jogo Inter e Atlético Paranaense, ele entre discutindo com Cuesta dentro do vestiário. É aquela imagem... Porque ele de abrigo, se ele não ia fardar, se ele não ia jogar, porque ele de abrigo, na expectativa de levantar a taça, porque ele era o capitão enquanto jogava. Aí tem uma lesão. E essa lesão se dá por conta do quê? Do excesso de jogos que ele está fazendo, porque ele não tem mais idade para tal. Então essa lesão é óbvio que ia bater na porta. Isso tudo é uma absoluta falta de competência na administração do futebol. Por outro, o Internacional tem que renovar. E para renovar tem que dar consistência para o técnico. O Internacional não pode deixar fora Nonato, Sarrafiori, Heitor e ficar bancando uns caras que estão superados pela idade, desculpe. Contra o Atlético Paranaense ficou muito claro, o Internacional é um time cansado. O próprio Guerreiro, que é muita bola, que fez muito gol, mas até que ponto nós não temos que começar a lançar jogadores mais novos para ter essa consistência de fazer um futebol mais... O Boca quer contratar o Guerreiro. Bueno, isso tem que ver no segundo momento. Agora, por que não lançar Nonato como titular, não lançar o Sarrafiori como titular, não lançar o Heitor como titular e ficar mantendo algumas contratações absolutamente equivocadas que o Internacional fez e repatriar Sobis, com todo respeito. Foi bom para o Internacional,
Está na história do Internacional, está na minha história como Colorado, sim. Mas repatriar o Rafael Sobis, desculpe, é um equívoco, é um erro de avaliação. O Nonato, o Odair até tentou colocar, mas depois daquele jogo com o Palmeiras em São Paulo, foi arquivado. Por quê? Porque ele sumiu do jogo. Bom, mas sumiu do jogo, mas tu não dá sequência para um jogador. Por que o Sarrafiori não joga 3 partidas completas? Não é porque ele perdeu a bola no jogo do Flamengo. Não é. Aí a torcida marca. Não, mas não é a torcida que escala. Não é a torcida é emocional. Não, mas a torcida aí não marca o Sarrafiori. É a torcida só vem não. Pelo aplauso. E a torcida é emocional, quem escala o time não é a torcida. Aí tu vai queimar o guri porque ele errou uma bola numa tentativa de fazer um gol que nós precisávamos. Agora, no Sarrafiori, eu concordo contigo em uma outra linha de visão. O Sarrafiori, nos reservas, ele é reserva. E quando precisa entrar pra mudar o jogo, é ele. Não, e quando precisa, quando faltam 2, 3 minutos. Não, só um pouquinho. Aí tu estás queimando uma pedra preciosa. Mas com todos esses problemas, o Odair ainda é a melhor solução. Eu tenho ouvido... Eu não tenho problema, e eu bato de frente com as pessoas, porque eu não tenho problema com o Odair. A mim não parece o Odair o responsável por isso. Pelo contrário. Quem deixa? O time do Internacional é um time relativamente limitado. Não é tudo isso aí que se pintou. Não é. Tem que ter isso em mente. Mas teve um grande momento. Teve um grande momento, por conta de que o Odair estava fazendo. O Neto dizia em nível nacional que o Inter era o melhor time do Brasil, o Grafite dizia... Não, desculpe. Mas a minha concepção nunca foi o melhor time do Brasil em 2019. Mas quem era? Teve um momento que ninguém queria o brasileiro, ninguém ia além. Não, isso é outra coisa, estou falando em qualidade de time, qualidade de plantel. Tem o Palmeiras, que é um baita plantel, tem o Flamengo, que é um baita plantel. Mas que o Inter, em determinado momento, o Inter não jogava menos que esses. Né? Não, tudo bem. O Internacional esteve num momento, no topo por conta do que estava se dedicando e por conta do que o próprio Odair estava buscando. Sabe o que acontece? Está se criando uma onda. Depois o D'Alessandro, que eu não gosto dele, já se queixou, inclusive. Né? De mim também. Mas já se criou uma onda, estou propagandeando essa onda, tu vê? Podia ficar quieto, que o D'Alessandro pode ser o técnico do Inter. Isso não existe. Com todo respeito, isso não existe. Aí depois, o Internacional queima seus ídolos. Nós tivemos um exemplo pontual, que foi o Fernandão, que foi derrubado, sabe-se pontualmente por quem e por quê. O Figueiredo? Não, sim, o Figueiredo foi. Não, tô falando do Fernandão. É que ele está falando de um episódio que um ídolo derrubou outro ídolo. Exatamente. Não, eu estou citando outro. E tu citou outros. Não, desculpa, eu não quis. É que pontualmente nesse momento. E trazer o D'Alessandro agora. Desculpe, tu não podes botar um técnico para comandar jogadores com os quais ele jogou. Não é o momento. Vai dar uma banda, vai crescer, vai pegar times pequenos para amanhã ou depois voltar. Aí sim. Rogério Ceni no São Paulo. Pois é, exatamente. Não tem como é que tu vai comandar alguém? O Marco Antônio joga do meu lado, amanhã ou depois eu vou mandar nele. Não existe. Sabendo como é o meio de futebol, isso não existe. Vai faltar respeito entre as partes. Isso é pontual. E aí tem as ronhas que ficam, né? Que ficam, e até porque nesse time do Internacional nem tudo é paz, nós sabemos que tem algumas rusgas hoje. Aí tu tira o cara do time e vai botar ele como técnico. Nem o Rubem Paz tá mais aí, né? É que tu falou que nem tudo é paz, né? Nem o Rubem Paz. Mas sabe o que é? Então, desculpe, só para concluir. Tem que oxigenar. O Internacional tem que renovar seu time. É um time cansado. Então bota o Patrick na lateral esquerda, que faz uma bela função. Bota o Fux na zaga, porque o Moledo hoje é um cara cansado. Desculpa, ele é cansado. Com o Cuesta, bota o Heitor na direita, bota o Nonato, bota o Sarrafiori. Vamos renovar. Tem que renovar. Mas acho que tem que ser aos poucos. Se ele já colocar o Heitor e o Fux agora contra o Palmeiras, sem medo de ser feliz, porque é em casa e a torcida ajuda, já é um avanço. Com o Nonato. Né? Já é um avanço. Porque o Internacional não vai ter o Moledo, então ele tem a chance de escalar o Fux. Ou o Klaus, que seja. Né? Melhor o Fux. Mas foi mal lá o Klaus, mas na segunda divisão ele foi interessante. Eu não vejo o Klaus tão ruim. Não, assim. Não é tão ruim, mas o Fux. Mas ele foi mal. Mas o Fux é superior, vamos combinar. Pois eu não vejo, eu não vi o Fux jogar. Eu vejo. Mas enfim, bota o Fux, bota o Heitor na direita. Que desculpe, nós estamos com problema nas duas laterais. Nós estamos com problema. O Wendel eu chamo de lateral, sim senhor. Aquele que até vai à linha de fundo, até tem alguma habilidade, chamo de sim senhor. E por outra, o Zeca. Desculpe, contra o Flamengo, quem foi? É óbvio que nós perderíamos o jogo. Mas não pode. Com 2 a menos. Aquele erro ali ele já cometeu quantas vezes? Então teve um jogo que o Inter tomou um gol aqui no Beira-Rio. Lembra? Que o Zeca se abaixou, se não me engano, foi contra o São Paulo no ano passado. O Arrascaeta tem 1,60 m de altura. Não dá. Com 2 caras pontualmente
Ele entre dois caras ali, o cara não pode cabecear sozinho. Nós perderíamos o jogo, perderíamos. Com 2 jogadores a menos não tem como fazer frente. Bom, nós vamos fazer um intervalo e a gente volta na sequência. São muitos assuntos. Esse do Internacional aí, eu vejo como um tema periclitante. Esse jogo contra o Palmeiras, o presidente tem que ir na concentração, reunir os jogadores e dizer, olha aqui, ó, faltam 2 meses para o Natal aí, ó. Vamos nos coordenar, nós temos que encher esse Beira-Rio sempre, nós temos que chamar a torcida para o nosso lado, nós temos que manter o quadro social para que vocês fiquem para o ano que vem. Mas quem tem que fazer isso é alguém que mande no futebol. Não mas é o os presidente. Dois juntos, então? Não é o presidente. Não, tem que ser alguém que conheça futebol. Alguém que conheça futebol. Com todo respeito, tira o Melo e bota o Rodrigo Caetano para mandar no futebol. Agora é contigo. Carta branca, tu és profissional, nós renovamos contigo, nós vamos te cobrar. Mas o vice político não tem que ter? Não tem que ter. Da onde? Porque manter essas tradições que não levam a quase nada. Por que não coloca o Sigma ou o Luiz Fernando Záquia? Porque eles podem derrubar o presidente, né? Porque eles não vão aceitar a imposição. Pois é, mas então a política é mais importante que o clube. Mas é o que eu estou dizendo. Mas é o que eu estou dizendo. Não precisa um vice de futebol amigo do rei. Precisa um profissional que tu vai cobrá-lo. Óbvio. Vai cobrá-lo. Rodrigo Caetano, estou te pagando e não é pouco e renovei contigo agora. Vai lá e manda no futebol. Melo, tu és meu compadre. Vamos tomar cerveja junto em casa e deu. Aqui não. Mas enquanto não terminar o carvanismo no Internacional. Bom, mas esse tipo de coisa, há quanto tempo ele fala? Carvanismo foi muito importante para ganhar aqueles montanhas de títulos. E terminou. E deu. Mas nós estamos desde 2002 com esse mesmo time. É a mesma coisa. É o mesmo time. A exceção do Giovanni Ricci, que eu abro um parênteses, foi o cara que nos deu o Beira-Rio, que nos deu pelo prestígio pessoal dele, nos deu o Beira-Rio. O resto está fazendo a mesma coisa. Há muito tempo. Foi boa saída. Agora, enquanto nós não mudarmos a postura, enquanto nós não derrubarmos a cláusula de barreira, enquanto nós colocarmos lá conselheiros que estão lá por uma carteira de conselheiro e um box para estacionar o carro, nós não vamos mudar essas coisas. O Antônio gostou dessa tua deixa. Não, mas não é. Nós temos que derrubar. Eu conheço a história do pai dele. Pontualmente eu conheço. E aí as pessoas me criticam. Não. Com todo respeito, tem que mudar, tem que derrubar a cláusula de barreira, tem que dar oportunidade para quem quer trabalhar para o Internacional. Não é quem vai lá votar a favor do rei, aprovar as contas com ressalva. Se as contas não estão bem, não tem ressalva. Ou aprova ou não aprova. Não vou aprovar com ressalva porque o Rex se atrapalhou nas moedas que ele guardou no bolso. Só um pouquinho. Então não aprova. Agora, enquanto eu tiver essa postura dentro do Conselho Internacional, porque isso aí lá pelas tantas é revolta, é cansativo. Ver aqueles caras aí, os caras que são oposição, vão para lá, estão imiscuídos na gestão e aí param de fazer oposição. Não, agora nós estamos com a vida mansa, nós não podemos criticar porque tem o fulano e a Beltrana que estão na gestão. Lembra que eu falei de coerência? Não dá para cooptar. Não dá. Tem que ter coerência dentro do conselho quem fiscalize. Uma coisa é tu administrar, outra coisa é tu fiscalizar. Tu não pode fazer as duas coisas. Se não vira Cruzeiro. Senão vai dar uma problema. chacrinha. Isso não vai dar problema. Todo mundo mete pau hoje no pífaro, não sem razão. Mas por quê? Porque se permitiu que chegasse a isso. Votar contas com ressalva. Isso não existe. Não pode votar contas com ressalva. Quando o Sigma fez aquela exigência da documentação, o presidente Marcelo concorria também. E aí? Se omitiu. É óbvio. Mas é óbvio que vem de 2002 para cá, não muda a trinca que manda no Internacional. Isso é problemático, isso está nos levando de novo para uma fase muito ruim. Se não mudar pontualmente o Internacional, nós vamos continuar sofrendo. Deixa uma manchete para depois do intervalo, então, Marco Antônio, já que você ia falar, eu... Não, apenas queria destacar exatamente o que o Alaor tinha dito, mas tinha um outro aspecto, que é essa figura do vice-presidente de futebol. Se deve ser alguém contratado, que no caso do Internacional tem até o Rodrigo Caetano, ou se deve ter alguém acima dele, entre ele e o presidente. E depois eu quero fazer um esclarecimento sobre até aproveitar agora rápido. Na verdade, o Klaus Câmara, que nem se ouve falar, né? Só se ouve falar do Renato e do presidente. É que, na verdade, esse movimento não é só da torcida geral. Eu cometi um equívoco que eu quero corrigir. É um movimento das torcidas das demais organizadas? Não, é de alguns torcedores, principalmente aqueles que assistem os jogos ali na ala norte e que se reúnem, claro que tem uma grande parte de torcedores da geral. A gente já é induzido a dizer geral, que geral era um setor do estádio, que virou torcida. Então é um monte de gente ali misturado em várias torcidas organizadas. Foi nesse sentido que eu falei, no sentido da localização. Então peço desculpas e faço esse esclarecimento. No Grêmio atualmente, né, Marco? Todas as organizadas ficam na arquibancada norte, né? Sim.
Sim. Elas são todas direcionadas para a arquibancada norte. E passaram a conviver pacificamente. Antes não podiam se enxergar. Já voltamos. Estamos de volta, faltam 9 minutos para as 8 da noite. Temos uma temperatura agradável, deixa eu pegar aqui bonitinho, que agora estou pegando ao vivo a temperatura aqui, porque me derruba o nosso marcador aqui. 17 graus e tem um vento enjoado, então se você vai sair... Como seria um vento enjoado? Vento penetrante. Como que ele penetra? E o que é um vento não enjoado? Que dá na carne. Abaixo da tua camisa, por exemplo, é isso? Como abaixo da minha camisa? Como é que vai pegar na carne se tu tá de camisa? Não, mas ele por isso que ele é penetrante. Ele é na forte. Camisa que ele penetra, Belão. É na camisa. Que nós tínhamos entendido que penetrava na outra. Não. O cartão, Aí já muda de cor o cartão. Aí é vermelho de lagoa. É alaranjado já. Você estava falando no início do programa das trocas de técnico. Não nos chamava tanto a atenção, mas desde 2003 é a terceira vez que isso acontece. De 4 técnicos serem demitidos em 24 horas. Terceira vez. Desde quando? Desde 2003, quando o Campeonato Brasileiro passa a ser de pontos corridos. 16 anos, terceira vez já. Em 2010... Então não é pouco, terceira vez. Porque 4 técnicos em 2 dias, isso é varredura. Mas um encorajou o outro. Envolvendo 2 clubes grandes, um clube médio e um outro menor. Em 2010 caíram. E tem um que não foi demitido de repente porque não jogou. Que é o do Atlético Mineiro. Não, mas jogou na Sul-Americana. Sim, mas aí tomou a chinelada. Mas jogou. Repete aí, Maurício, quais são os 4 que caíram? Não, que caíram agora em 2019. Os que caíram agora em 2019, cai o técnico do Cruzeiro, que é o Rogério Ceni. O Oswaldo Oliveira. Por cair o Rogério Ceni, cai no dia seguinte o técnico do Fortaleza, o Zé Ricardo. Cai o técnico do Fluminense, pela briga com o Ganso, isso foi ontem. E cai o técnico do São Paulo, que diz que pediu demissão, o Cuca. Em 2010 caíram O Cuca ficou bravo que chamaram ele de cabelo de boneca. Bom, ainda bem que não falaram da cor das calças que ele usa, né? Aí eu me ofenderia. Ele tem uma calça marrom que é ridícula. Não é ridículo, é questão de concepção. O cara tem o cara é fashion. É que tu é um cara muito limitado, porque como tu veste Lagoa Vermelha... Tu gosta daquela calça marrom? Eu acho bonito, calça colorida. Só um pouquinho. Quando o Dunga vestia as roupas ali da filha, era bonito. Eu acho, eu sou um cara que eu gosto de roupas exóticas. Eu achei que tu tava falando pelo outro lado. Tu achou que tá corneteando? Claro. Como se eu corneteasse alguém? Já me viu de cornetear nunca alguém? corneteou ninguém. Mas aqui, Rec, 2010 caíram entre os dias 8 e 9 de agosto. Silas, do Grêmio, Estevão Soares, do Ceará, Ricardo Silva, do Vitória e Toninho Cecílio, do Grêmio Prudente. Também esses aí. Tem que fazer um por onde anda com eles. Ninguém me lembra. Eles aí caíram pra sempre. Eles caíram pra sempre. Nunca mais levantaram? O Silas nunca mais voltou. Não voltaram. E o Toninho Cecílio, esse era um ex-jogador do Palmeiras? O Silas virou comentarista, né? É nosso colega agora, o Silas. Aonde? Tá comentando, ele tá comentando em uma rede grande. Eu acho que não. Ele virou. Um bom troco, então. E eu vou só buscar, aqui qual rede que Pedrinho ele agora tá fechou. comentando também. E é bom, hein? Não, mas já tem comentarista até, irmão de árbitro, que tá atuando agora, que mete a mão no Internacional e o cara é comentarista em rede nacional. Não, Bateu a carteira do Internacional em e 2002, na Copa Sul Minas, dentro do Beira-Rio, contra o Galo, e hoje é comentarista. Ele tem isenção para comentar. Não foi Copa do Brasil? Foi Copa Sul Minas. Ele tirou o Inter de uma competição. Copa Sul Minas, Inter e Atlético Mineiro, 2002. E em 2015... Ele teve que sair acompanhado pela brigada de casa. Ele tinha atacamentos, o Paulo César Oliveira. Se ele resolvesse, se ele se implicasse contigo, tu tava ferrado. Não, mas ele nunca gostou muito de gaúchos, né? Especialmente dos gaúchos. Só para não deixar passar, o Silas é novo comentarista da ESPN Brasil. Então é nosso colega agora. Ele tem aparecido, ele estava aparecendo nos programas. Né? Comentarista. E o Tita foi contratado pelo Galvão ou é porque é compadre do Galvão? Não sei. Ele está em tudo que é programa, o Tita. Não, mas deve estar como convidado. E em 2015, para não deixar passar, entre os dias 16 e 17 de setembro, então é mais ou menos essa época do ano, caíram René Simões, do Figueirense, Enderson Moreira, do Fluminense, está indo. Julinho Camargo, do Goiás, também tá. E Eduardo Batista, do Sport. O Eduardo Batista está parado também. Mas esses 4 estão aí, mas estão pela bola 7 também, né? Porque, não, o Julinho não. O Julinho está treinando sempre times do mesmo tamanho. O Julinho sempre tem emprego. Rec, eu vou te dar um recado que te mandar. Ontem eu vinha caminhando pela Benjamin Constant e alguém me disse, tu vai muito lá no programa do Rec, né?
o Donaldo, mandar um abraço para ele. Pô, só que ele te mandou um recado, ele disse que não é para tu ficar atrapalhando aí quando as pessoas estão falando, interferindo, porque ele disse que tu te mete muito. Então, Donaldo, tá dado. Às vezes é para dar ritmo no programa. Quando o programa está muito monorento. Eu vou aproveitar com o Marco Antônio, já que a hora do abraço, mandar um abraço pro Manuel da Costa, que gosta muito de ti, pro Gilberto Garcia, que tá na assistência. E os caras têm até uma corneta, eles te chamam de Faustão do rádio. É isso, Não, mas esse aí já tá. Faustão do rádio. Tá tudo bem em casa aí para quem tá. Que isso, que deselegância. Diga aí, Luiz. Hoje eu quero falar com você sobre qualidade de vida. Você sabia que o óleo da fritura é o principal, é o grande causador do colesterol ruim, do diabetes e principalmente das doenças cardiovasculares? Gente, qualquer óleo, quando você aquece a mais de 100 graus, este óleo se torna gordura saturada. Aí sabe o que você faz? Você mergulha o alimento nesse óleo e frita. O alimento absorve esse óleo, você acaba comendo esse óleo, essa gordura saturada que vai fazer mal para sua saúde. É por isso que nós estamos trazendo para você as melhores panelas. As panelas da Friggold que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Você vai poder fazer a carne, o frango, o peixe, o omelete, qualquer alimento, o que você imaginar, sem utilizar mais o óleo para você poder preparar o seu alimento. Ah, e a grande surpresa que a Friggold trouxe para você. Na hora da limpeza, você vai passar um papel toalha e pronto, tá limpo. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas. Então você não vai perder mais tempo na pia lavando panelas. Não é o sonho de toda dona de casa? Já imaginou ter panelas para você nunca mais precisar perder tempo lavando panelas? Olha só, o desconto autorizado pela fábrica era de R$200, mas quem ligar agora, atenção, nós estamos dobrando esse desconto, R$400 de desconto para você que ligar, 4003-4220, você vai receber todas as panelas, vai receber brinde especial e a sua parcela vai ficar bem pequenininha. É só você ligar 4003-4220, 4003-4220, você vai dar só um toquezinho e a Friggold retorna a ligação para você. Decidiu? Não quer mais usar óleo? Quer ter mais qualidade de vida? Então liga 4003-4220. 4003-4220 para você aproveitar as barbadas de final de mês. Boa noite, Rec. Alaor Veríssimo faz falta no conselho. Gostaria dele de volta lá. E também ao meu lado no Força Rubra. Pois fiscalizar sozinho é como dar murro em ponta de faca. O Charlon Fandinel mandou o recado aqui. Grande abraço, Charlot. Felipe Assunção mandou também na live dizendo que o Alaor Veríssimo o representa. Somos parte do movimento sócio-deliberativo e tenho absoluta certeza que mais hoje, mais amanhã, entraremos no conselho para incomodar um pouquinho. Vamos incomodar? Incomodar. Tu já incomoda sem estar lá dentro do conselho? Estando lá incomoda um pouquinho mais. Não, mas é isso que eu acho que tem que ter. Gente que incomode. Eles varreram também um outro movimento que é o Acorda Conselho, que é outro que tinha que estar lá. Se implicaram com o Sopa de Granada, que é um cara inteligentíssimo. Ao invés de tentar chamar o Sopa, vamos conversar aí, rapaz, o que está tão... Né? Não, mas aí o cara vira um simples corneteiro, um cara que vai lá, um desagregador. E aí os caras começam a caracterizar sempre assim. Para mim, eles dizem assim, o teu amigo que tu leva no teu programa. Que esse é um programa de todos, não, é da Ubra, não é nem meu. Teu amigo sou eu. Não, eu estou dizendo no caso do Inter era o Sopa. Né? O teu também, alguns dizem. Né? Esse vai lá é só para dar pau na arena. Não, ele não veio aqui para dar pau na arena. E eu uso muito e cito sempre o Marco Antônio nas minhas defesas. Se a arena já está paga 2 ou 3 vezes, não era mais para estar se discutindo isso. Era o próximo capítulo, era a melhor maneira de explorar a arena, de capitalizar as coisas do Grêmio e tal. Porque são 113 milhões, aí é a tese do Marco. Um craque, 2 craques, porque antigamente dava até mais, dava uns 4, 5 craques, 6. Apesar que a dupla Grenal não compra jogador caro, né? O Bolanhos e o Nico Lopes são exceções. Eles trazem bons jogadores e fazem bons jogadores.
A dupla Grenal trouxe Tinga, Fernandão, o Internacional, o Fabiano Heller, o Klemer. O Grêmio trouxe vários e vários bons jogadores. O Everton, o Arthur. E agora os da casa. Aí é da base. Aí os da base. Não, mas as duas coisas, tá certo? Não, sim. mas O Inter, Neymar, Daniel todos. Carvalho, e um monte de gente. Porque antes existia Pato. aquele jogador que entrava nas categorias lá no... Isso. O cara começava no sub-10, sub-9. ia subindo. O que eu quis dizer é que... Os Marcelo semi-prontos. Os semi-prontos. O maior exemplo... Damião. O maior exemplo é o Damião. Neymar veio com 16 pra cá. Mas 17. O Luan chegou a disputar uma Copa São Paulo. Sim. O Luan. Agora, quer ver uma coisa? O Matheus Henrique mandaram embora de uma maneira até meio esquisita, né? Porque tem coisas que vão além da nossa vã filosofia. Por isso que tem que ter fiscalização. Para denunciar. Né? E depois tiveram que pagar um pouquinho bem mais para trazer. O REC, agora, claro, a atuação do Grêmio ontem foi de luxo, mas aquele gol do Luciano, que gol bonito. Sabe o que é? É do cara que sabe chutar. Sabe chutar? Não, é outra coisa. O passe do Luan, para ele é... O Luan, para mim, ainda é o melhor jogador do Grêmio, né? Eu disse 1000 vezes já, e quando ele estava muito mal, né? Por isso que hoje eu fico a cavalheiro para dizer que o Luan, ele joga em qualquer time do Brasil. Agora... O Luan não é problema. Agora, outra coisa que... Tomara que tenha sido um fato isolado, o Grêmio não podia levar aquele gol, né? De falta? A bola foi no meio do gol. Um amigo meu, gremista, dizia assim: nós vamos ser campeões da América sem goleiro e sem centroavante. Centroavante agora já tem o Tardelli. Mas era o Paulo Vitor e o André. E nessa linha, né? Nessa linha. Que saudade do Marcelo Godoy. Não, nessa linha. Há quanto tempo eu não via o Grêmio tem um grande goleiro? E há quanto tempo eu não via o Internacional com 3 baita goleiros? O Internacional hoje está muito bem servido. Mas o Inter outro dia estavam discutindo o Kehler. O Internacional tem que emprestar o Kehler por algum dinheiro e tal, ou até o clube pagando só o salário, porque não tem como ficar com o Kehler. Tendo o Estado Islâmico no banco do jeito que está jogando também. Não, e o Daniel... Ou tem que vender um dos dois. O Daniel, um goleiro que seria titular no Grêmio com o pé nas costas. O Daniel transmite tranquilidade. Sabe que eu fiquei muito... Daniel? O terceiro goleiro do Inter. Tem o Lomba, o Estado Islâmico. O Inter queria fazer negócio. Islâmico é o Danilo Fernandes. Não, que eu achei que ele estava confundindo. O Inter queria fazer negócio com o Danilo Fernandes, porque tinha o Daniel, mas aí tinha que ser um bom negócio, porque o Danilo Fernandes tem um belo valor de mercado. E é um baita jogador. Sabe que isso aí não deslustra, por exemplo, o terceiro goleiro do Grêmio, que é um belo goleiro também, né? Que que foi para a seleção brasileira, me deu um branco. O Felipe Mediolaro. Mediolaro. Né? O Tafarel encheu a bola do Mediolaro, dizendo: olha, esse cara bem treinado dá melhor do que eu, né? Dá um Alisson e tal. Só que ele tem o problema que não é tão alto. E aí já fica aquele preconceito. O Felipe Mediolaro, que muito provavelmente vai jogar os grenais da decisão dos aspirantes, né? Então esses grenais vão ser bons para ver também essas peças. Bom para peças. observação. O Fux deve descer para jogar esses grenais. Aquele menino Bobson joga os aspirantes? Não, está em desgraça no Grêmio. Caiu em desgraça. Ele tá no time de aspirantes. É o Friso agora, o volante que o Grêmio quer lançar e vai lançar. E hoje juntou o Ferreirinha no elenco principal. Ferreirinha, que segundo o presidente aqui, quarta-feira, tem drible, tem chute. E o problema do Ferreirinha é que ele se lesionava muito. Ele não conseguiu jogar no Cianorte e no Aimoré. Então fica aquele negócio: opa, mas se não joga no Cianorte, no Aimoré vai jogar no Grêmio. E aí o presidente do Aimoré esteve aqui e me disse que ele teve problema de fascite plantar. Com fascite plantar é difícil de aguentar, né? O problema que teve o Groi, que teve o Luan mesmo, né? Pô, nós trouxemos até um especialista. Que a dor é muito forte, que é algo muito incômodo. Eu tenho amigos que têm, que eu trouxe aqui não são nem jogadores. Nós trouxemos um maior especialista lá do Moinhos de Vento, do hospital, que atende todo mundo nessa área aí. Ele disse: olha, se não fizer o tratamento desde sempre certinho, começa um indicar uma coisa, outro indicar outra, outro indicar outra, não cura nunca. Se perde. Bom, tá aí o recado da TBK Serviços para você ter assistência em todas as áreas, né? Precisa de hidráulica, elétrica, piso, gesso, tá aí a dica. Já voltamos.
Inter recebe o Palmeiras domingo, 4 da tarde no Beira-Rio. Moledo com lesão muscular confirmada para por 30 dias. Será desfalque em 7 partidas. Por pertencer ao Palmeiras, Emerson Santos também está fora do domingo. Klaus e Bruno Fux brigam pela vaga. Suspensos, Bruno e Guerreiro também estão fora. Heitor e Zeca são as opções para a lateral direita. Sobis deve entrar no comando do ataque. Se não for o Sobis, é o Trellis. Com lesão muscular, D'Alessandro segue fora e sem previsão de retorno. E tem até especulação de que ele possa jogar na Argentina no ano que vem. Bom, especulação sobre o D'Alessandro tem várias, né? Mas nessa questão dos zagueiros do Inter, o Emerson Santos já não poderia jogar contra o Palmeiras. Não é, então, revezamento o motivo do Klaus sair pro Rio. Deve ser opção técnica. Porque senão o Emerson Santos ficaria fora de 2 bancos. Ele já estaria fora contra o Palmeiras. O Klaus viajou porque é opção técnica. Mas aí a explicação do Odair é que o Klaus é Moledo. É, pela disposição física Sim, e não... é opção técnica. Sim, foi opção dele, opção técnica. Lomba, Heitor ou Zeca, Klaus ou Fux, Cuesta e Wendel, Lindoso, Edenilson, Nonato, Patrico e Nico Lopes, Sobis. O time do Internacional segue com os 4 jogadores de meia cancha. E eu vou te dizer uma coisa, eu acho que bem treinado, como os 4 sabem jogar, e se fala tanto em futebol moderno, com uma boa distribuição em campo, e deixando o Nonato fazer o vai e vem como o Arthur fazia no Grêmio, né? E o Arthur ainda não pisava na área, o Nonato pisa um pouco mais. E até bate em gol. E bate em gol. Eu acho que pode dar samba. O Patrick pisa na área, o Edenilson pisa na área, também fazem jogada de flanco. Se melhorar o desempenho dos laterais, o Inter vai ter cruzamento pro Guerreiro. Como disse, não me lembro se foi o Alauro que disse, alguém disse, hoje acho que foi na Grenal, não é possível que os jogadores não cheguem à linha de fundo e cruzem tendo o Paulo Guerreiro. A jogada que o Patrick fez contra o Flamengo, aquele gol, passou por toda a esquerda e passou pontualmente por 3. Põe pra trás pro cara pifar o Edenilson. Então, quer dizer, não é problema. Jogadaço. Não tem um meia articulador, não tem. Quando tiver um Sarrafiori pronto, o Zé Aldo pronto, aí é outra coisa. Mas o que faria de diferente agora o Odair? Pode tirar um deles, sacrificar um deles e colocar o Sarrafiori. Mas já com 4 desfalques, não é esse o jogo, me parece. Mas, Rec, o Sarrafiori, ele foi contratado pelas atuações dele no Brasileiro Sub-20, no Campeonato Sub-20 aqui no Rio Grande do Sul, que ele se destacou como meia. Depois do primeiro jogo dele no Inter, o Rodrigo Caetano deu uma entrevista dizendo que essa função de meia clássica não existe mais e que ele estava sendo adaptado no Inter para jogar pela beirada. Agora a gente está reclamando que não se bota um meia, mas aí tem que ter um conceito. Ele não só é meia, como ele é armador. Ele é armador. Porque ele bate bem de média distância. Eu concordo. Mas deixa ele jogar como armador. É um jogador que chuta bem no campo. Não, e arma. Ele arma. Ele sabe armar. É que ela eu concordo. E outra, ele tem o direito de jogar mal. Porque agora guri, ou confirma logo, o guri também tem direito de jogar mal. Os cascudos jogam mal. Eu concordo com isso, tem que existir, eu acredito que exista no vestiário e na direção do Inter um consenso de que tipo de jogador eles querem, porque eles contrataram um bom meia pra botar na beirada. Pois é. E aí agora não botam ele na meia. Aí eu te pergunto, existe consenso no futebol do Internacional? Eu te pergunto. Mas não, acho que eu te respondo, não existe. Portanto, aí o sacrifício... Não é nem consenso, tem que ter um conceito. Mas tem um bom conceito? É porque consenso é perigoso, né? Tem que ter, é contraditório. Tem que ter. Mas tem que ter o conceito. Mas aí não, mas aí... Conceito é assim, aí conceito mas pra escalação, aí eu penso que tem que ter um consenso também. O que ia dizer, Marco? Tu ia falar? Eu ia falar na questão do consenso, de aproveitar para voltar à questão das eleições e como é importante que o Grêmio não pode ter um dono, por melhor presidente. O presidente Odono é o presidente de Odono. E disse uma vez, numa eleição, que ele foi eleito por unanimidade com voto contrário. O Grêmio consegue isso. O voto contrário é meu, no caso, né? Sabe que uma vez eu estava irritado já, porque eu escrevia para o jornal na sexta-feira, mandava minha coluna pelo computador, e ia ler no sábado, eu tinha certeza que eles trocavam. Eu botava Odono e eles colocavam Odoni. Eles corrigiam. Aí perdi o sentido da coisa, porque era um negócio irônico. Né? E aí eu disse, mas esculhambaram com a minha coluna. Nessa eleição ele disse que não poderia se sujeitar à humilhação de uma eleição. E aí
Claro que eu não deixei passar 2 ou 3 vezes. Na outra vez eu disse, é assim mesmo que eu quero. O dono. É com essa. Aí botaram. Daí botaram. Olha aqui, ó. Provável Inter já falei, com o Nico e o Sobis na frente, com o Patrick sendo mantido, o Nonato também. Eu acho que está certo, Odair. Mas aí tem que ter coragem de colocar o Heitor. O Heitor cruza, o Heitor tem volume de jogo. Eu não sei se ele vai jogar bem, pode até jogar mal. Pode jogar mal, mas é um guri, deixa jogar. Para passar a acertar tem que ter sequência. E olha, já mais de 15 mil ingressos vendidos. Essa torcida do Internacional, esse ano, tem que ganhar um prêmio, né? Não, esse ano. Não, nos últimos tempos. Olha, fez média de 20 mil na segunda divisão. Teve. Aonde? Na segunda divisão. Mas jogou? Tá aí o homem que garantia que não ia jogar. Teve. Jogou? Mas tem súmula, tudo. Teve integrante. Agora não tem mais como negar, é batom na cueca. É, mas aquilo ali foi uma ilegalidade sacramentada. Botaram um cururu pra jogar no Vitória lá e... Chancelada pela FIFA. Aí, o Matiello tá te mandando um abraço, perguntando como é que tá o julgamento no TAS. Já... Olha o Matiello se deitando também. Mas não é, mas tu tá abaixo do... Mas não é, não sou eu que mando no jurídico do Inter, não fui eu que mandei retiração, porque nós ganharíamos aquilo na FIFA. Eu tenho convicção que ganharíamos na FIFA isso. Ah, bom, vamos excluir o Internacional do Futebol, exclui. Mas o Inter foi pra FIFA? Não foi. Não, foi até o TAS. Tinha depois recurso acima. Não, mas o TAS é a última instância. Não era. Mas o TAS é o tribunal da FIFA. Não era. Não. O TAS é um tribunal independente. Que a FIFA se serve para ser como última instância. Mas se tu recorrer da FIFA, eles têm que julgar. Não, mas eu não entendi. Tributal, arbitral. Vamos esclarecer, porque quando eu estive aqui com o Alaora outra vez... Ele disse que não jogaria. Jogou ou não jogou? Eu agora já estou confuso. Assinou súmula ou não assinou? Tem 38 súmulas. Só voltando. 38. E foi campeão, pelo menos? Não, só voltando. Foi vice. Foi vice também? Isso eu não comemoro. Só voltando aí. Vice também? Teve jornalista aí de uma rede aí falando que a torcida que o time do Internacional não merece a torcida internacional. Tinha um oportunismo barato, né? A torcida internacional mas acho é maravilhosa. que ele quis exaltar a torcida. Não. Mas tu não pode, para exaltar alguém, tentar repreender um time. Não tem condições para isso. Desculpa. Não, mas eu entendi. E volte a frequentar o Beira-Rio para conhecer um pouco mais. Mas eu entendi o contrário. Eu entendi que o... Exaltou a torcida. Não, ao contrário. Criticou a torcida pelo episódio esse que teve lá, não foi isso? Não. Ele exaltou a torcida em demérito do time. Expectativa é de 28 mil. Eu acho que dá mais. Se já tem 15 mil vendidos... Domingo, contra a Chapecoense, tinha 25 mil pessoas. Mas ali tinha ingresso de graça, né? Mesmo assim. De graça até injeção na testa. Não, mas tu tá saindo de um horror, né? Mas não. Tu tem 116 mil sócios e colocou 25, eu achei só razoável a presença do público. Porque, é ressaca e tal, mas era domingo, 11 horas da manhã, era dia de ir pro campo. Não, e outra coisa. Não, dia de ir é sempre mais. Era dia de meter um saco na Chapecoense, infelizmente, mas... Mas ganhou de 1-0 e teve 2 gols anulados. Aliás, foram bem anulados, mas foram milimétricos. Aí que eu enlouqueço com a arbitragem. Eu te peço, Rec, hoje tu, Luiz Carlos Rec, tu não poderia jogar futebol como centroavante. Sim, por causa do nariz? Exato, tu ia estar sempre... Mas tem outras coisas que poderiam impedir também. Não, já que tu quer entrar aí. Eu estou fazendo uma analogia. Exatamente, é anatomia. Não é analogia. Olha aí, Maurício, eu estou fazendo uma analogia do futebol moderno e ele vem com a deselegância toda a prova. Que isso? Mas E o batom saiu porque ele pegou um paninho com álcool ali e passou, né? A Grenal... Não tinha batom coisa nenhuma. Não tinha batom. O Marco Antônio falou, é porque tinha. O Marco Antônio porque é o sol ou o vinho de ontem. Então tu tá dizendo, Alauro, que a Grenal errou na escalação do time deles, porque eles fizeram uma escalação, postaram na rede social, com o Lacerda de goleiro e o trio de atacantes é Henrique Pereira, Haroldo de Souza e Luiz Carlos Rec. Não, o Rec não pode ser frente. Pode, não pode. Vai estar toda hora impedido. Pelo VAR vai estar toda hora impedido agora. A família, a velhice vai ver. Inclusive o Luiz Fernando vai ter que... Manda um abraço pro Rec lá. Eu só não entendi aqui, Rec, que Fernando, meu amigo. Ao lado das fotos tem um número ali, 98 é o número do Haroldo, 97 é o teu e 87 é o do Henrique. É tempo de rádio? O que é esse número? Eu não entendi. Guerreiro foi convocado pela seleção peruana e ficará fora dos jogos contra CSA e Santos nos dias 10 e 14 de outubro. Se o Inter der sorte e sair logo esse julgamento do Guerreiro... É verdade. Ele cumpre automático. Cumpre. No Quantos Grêmio... jogos tu acha que ele pega? Vai pegar uns 6 jogos.
Xingou o árbitro, depois xingou a torcida. Não, mas o que ele fez na frente da televisão... Ele foi reincidente dentro do mesmo jogo. Não, mas eles não têm autoridade moral para aplicar essa... Porque eles sabem do erro. Eles sabem. Não, mas ele não podia ter feito aquilo. Não, isso é outra coisa. Mas eles sabem do tamanho do erro do o Inter vai tentar justificar, mas vamos ver. Quarta vitória seguida manteve o Grêmio em 7º no Brasileirão, agora a 2 pontos do G4 e a 1 do G6. Tricolor já está no Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense domingo, 4 da tarde. Apenas os reservas viajaram. Titulares ficaram treinando com o auxiliar Alexandre Mendes com foco no Flamengo. 5 jovens do grupo de transição também viajaram para o Rio. Juan, zagueiro, bruxo do Ferrari, Jonathan Varela, volante, meias Isaac, que já andou aparecendo naquele jogo lá contra o São Luís de Juí, né? Na primeira rodada do Campeonato Gaúcho, se não me engano, na primeira rodada foi o Inter que jogou com o São Luís de Juí, mas o Isaac andou jogando em partidas do interior. Jonathan Robert e o atacante Ferreirinha. Léo Moura vai atuar para readquirir ritmo de jogo. Júlio César, Léo Moura, Paulo Miranda, Rodrigues e Capixaba, Rômulo, Tassiano, Luciano, Patrick e Pepe, com André no comando de ataque. Kahneman foi convocado pela Argentina e é desfalque certo nos jogos contra Ceará e Atlético Mineiro nos dias 9 e 13 de outubro. Mas como está jogando o David Braz e já volta o Jeromel, nesse período aqui volta o Jeromel, coincide com a volta do Jeromel. Amanhã acontece a votação para o Conselho Deliberativo do Grêmio. Sócios podem votar das 10 da manhã até as 5 da tarde pelo site votacão.gremio.net ou presencialmente na Arena. votacão.gremio.net ou presencialmente na Arena. O que tem que ter? Votacal, não tem um acento no lá também. Cão e cal é com U, então. Cal é com U. Caô. Caô, então. Acabou caô. Aí é caô. Aí já vai começar. Então é caô. O Maurício disse que amanhã vai ter caô, então não. Vai ter caô, então. Lá, não, tá dizendo. Votação sem cedilha nem tio. Não. Isso eu dizia. Votação sem o cedilha e sem o circunflexo. O tio, aliás. Não dá. Tio de quem? Falar em tio, manda um abraço pro filho do Matiello, Miguel Matiello, que Miguel, grande abraço. Grande abraço. Foi o Miguel que meteu a mão com o bola ouro ou foi o pai? Foi o pai. Acho que foi o pai. O Miguel é educado. Lateral Danilo sofreu lesão, foi cortado dos amistosos. Olha a surpreendente convocação do Tite, hein? Marcinho do Botafogo será o substituto. Tá o Botafogo já tá mal. Ele tá surtado. O padre surtou. Olha. Marcinho do Botafogo. Não. Olha, ele vai levar alguém do Fortaleza também, né? Não, o CSA parece. Parece que tem alguém do CSA. Ele fez um gol bonito aqui contra o Inter. Tá me lembrando aqui o Bruno Soares. Não, tá bem. Cruzeiro anunciou Abel Carlos da Silva Braga como novo técnico. É só Abel Braga, mas eu faço questão de dizer o nome. Abel Carlos da Silva Braga. Quando o cara é muito importante, é Baltazar Maria de Moraes Júnior. Abel Carlos da Silva Braga. Sabe o que eu vou dizer? Dom Elias, Ricardo Figueiredo Abrando. Sabia, olha aqui, ó. Tu sabia Paulo Roberto Falcão. Tu sabia que o Baltazar estará em Porto Alegre na próxima semana? Lançamento do livro do Fábio. Eu falei com o Fábio Mundstock e até estava tentando alinhavar para... No restaurante Copacabana, a partir das 18h30, lançamento do livro do Fábio Mundstock sobre o ex-presidente. Com Baidec, com De Leon, com Baltazar, com Mazzaropi e familiares do presidente e olha, vale a pena. É um acontecimento esse de terça-feira, ali na esquina da... Praça Garibaldi com na Praça Garibaldi. Restaurante Copacabana. É mais... Com Venâncio Aires. Com a Venâncio Aires. Melhor do que a praça é dizer que é no restaurante Copacabana. Copacabana, que é ao lado do Figueiredo Pinto, era ao lado do Venâncio. Era ao lado do clubinho ali. Da Saudade? Isso. Tu ia lá e não pegava nada também. Não falo da minha vida pessoal. Tu tá na saudade eu não falo da minha vida pessoal. Fortaleza aguarda apenas resolução de ajustes burocráticos para anunciar o retorno de Rogério Ceni. São Paulo demitiu Cuca, mas já anunciou ontem mesmo Fernando Diniz como novo treinador. E após demitir Oswaldo de Oliveira, a Fluminense mirou em Cuca, mas a ideia do treinador é assumir um novo trabalho somente em 2020. Diga. O Fluminense vai com um técnico interino, né? Acho que é Marcão. Para um jogo. Mas
Pô, um time que o treinador deixa o clube no meio de um campeonato, tá certo, cara, para ir para um time maior, né? E depois aceitar de volta no mesmo campeonato, não pode. O problema não é o técnico se oferecer. O clube demitir um técnico que estava errado. Não estava tão bem também, porque tomou uma goleada. Que é do Ceni no Fortaleza. O Ceni no Fortaleza, mas ele não demitiu? Não, demitiu o técnico. Esse. O Fortaleza demitiu o seu na esperança, técnico. Deixar o Ceni assim, ó, à vontade para pedir o que ele quiser. Agora, vamos combinar, né, que o Ceni teve um erro de avaliação, porque ele estava verdadeiramente um herói lá no Fortaleza. Não, ele estava organizando as divisões de base. Ele era mais importante que o presidente. E ele sai para uma gelada. Com o Thiago Neves, com o Fred, o Ivo Wortmann fez ele conseguiu $1 milhãozinho para os cofres do Fortaleza com a multa. O Ivo Wortmann fez isso quando treinava o Coritiba, foi pro mesmo Cruzeiro e deu com os burros na água, voltou pro Coritiba, não podia aparecer, o torcedor enlouquecido com ele. Jogava as moedas, não é? Fez assim a carreira do Ivo. Já voltamos. Daqui a 7 minutos tem o Brasil de Pelotas em campo contra o Guarani, uma grande chance para dar uma equilibrada, porque se perder para o Guarani é adversário direto, nesse meio para baixo aí, pode complicar mais ainda a situação do Bolívar. O Brasil que se cuide com o Bolívar e outros mandantes lá, pode se complicar. Fernando Carvalho. Amanhã tem Flamengo e São Paulo. Não, mas é? Eu não fiquei mais com o Antônio Rio. Não. Mas é verdade. Eu dou umas risadas aqui. Uma vez eu vim aqui, eu só falo a verdade. E o Rec disse assim, porque o passe do Walter, que é do Noveleto, eu disse, como é que é? O passe, tá querendo dizer que o passe do Walter é do presidente da federação, que é conselheiro do Internacional? E ele candidamente me diz assim, mas todo mundo sabe. Eu digo, então é o fim do mundo mesmo. E agora tu te surpreendeu com quem está no comando do Chavante. Domingo, mas agora ele é empresário assumido, né? Quando eu dizia lá atrás, há 7, 8 anos, né? Ficavam bravos comigo, inclusive ele. Mas indicava algum jogador? Tá de sacanagem. Corinthians e Vasco às 11 da manhã no domingo, Santos e CSA às 16 horas, 2 outros jogos às 16, Inter e Palmeiras, Fluminense e Grêmio. O Atlético Paranaense e Chapecoense às 19, Atlético Mineiro e Ceará às 19. Na segunda tem 3 jogos às 8 da noite. Avaí e Bahia, Fortaleza e Botafogo, Goiás e Cruzeiro, mas aqui é desespero para tudo que é lado na segunda-feira. É a segunda do terror. Segunda para quem vai para a segunda. Segunda para definir a segunda. A TBK Serviços é uma empresa especializada em reformas, construção, terraplanagem, demolições. TBK tem todas as soluções para sua obra: limpeza, preparo de terrenos, hidráulica, elétrica, porcelanato, pintura, gesso. TBK idealiza, projeta, realiza sua obra por completo. Ligue 983-196410 ou 3207-7976. Siga no Instagram, @TBKServicos. Tá certo? Agora não é complicado de novo. Quero falar com você, motorista de aplicativo. Precisa trabalhar sossegado, sabendo que o seu veículo está com proteção total para qualquer tipo de dano, sem pagar mais caro por isso? Vá proteger o seu carro, a Bem Protege. Proteção total para veículo de aplicativo, sem análise de perfil do condutor, sem pesquisa de SPC e Serasa. Cobertura completa, 100% da FIP em caso de roubo, furto ou perda total. Assistência 24 horas, cobertura de 100 mil contra terceiros, carro, reserva e muito mais. Entre em contato agora, já faça a sua cotação e rode tranquilo com valores que cabem no seu bolso. WhatsApp 99526-5500, Bem Protege. Só Portas, do meu amigo Maurício, torcedor do Joinville e do Internacional. Conheça o lançamento do kit Porta Pronta, um kit completo. Não precisa de pintura, você adquire a porta já com acabamento final, pronto para instalar. Tem folha de porta, jogo de batentes com borracha amortecedora, jogo de guarnições reguláveis, jogo de dobradiças já instaladas e a fechadura, que é um item opcional, você quer ou não quer. Vá conhecer o novo lançamento no Showroom Só Portas, em Porto Alegre, na Protásio 2103, Gravataí, na Centenário 428. Informações, WhatsApp 99529, está aí na tela, 1926. E você, amigo construtor, sempre
descontos especiais. Construindo ou reformando? Só portas. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Bom, Marco Antônio, teu recado final aí para a eleição de amanhã. Que eu gostaria de convocar os torcedores do Grêmio e dizer que esse movimento do qual eu participo é um movimento que quer democratizar o clube. Não se trata de uma oposição, mas de um movimento que quer oxigenar, quer trazer os sócios, quer ser a voz dos torcedores, dos sócios do Grêmio. E por isso é que eu peço que votem na chapa 1 do Grêmio. Lauro, teu recado final. Torcida colorada, fé na instituição internacional. Eu tenho certeza que algumas coisas devem pontualmente ser mudadas na direção do Internacional e daqui para frente não posso continuar sendo tão infeliz. Tu anda infeliz? Bolisticamente, sim. Ser colorado só já não basta? Não, basta sempre, acima de tudo, ser colorado. Mas eu não ando sendo feliz, isso é um fato. E temos que mudar o futebol do Internacional, mudar o comando do Internacional. Marco Antônio, você tem ainda mais 20 segundos para fazer aí. Por que mudar? Por que acrescentar, no caso? Não é nem mudar. Porque o acréscimo sempre é bom, cara. Que não... Qualquer coisa que se acrescenta é um ganho que se tem. Se for possível acrescentar alguma coisa, nós temos que sempre buscar isso, porque o que se ganha sempre se reflete em vitórias. Até segunda-feira.